sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da 10ª edição do curso de Inverno em Genética e Biologia Molecular, sendo esta a nossa segunda edição online. Eu me chamo Ariana Santos, faço parte do corpo de pós-doutorandos do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. E hoje vamos conversar sobre como está sendo fazer ciência no Brasil, né? A partir aqui dessa palestra, que tem como título "Em tempos de negacionismo, seria fazer ciência um ato de resistência?" Então vamos lá. Acabamos de ser interrompidos aqui por um plantão Globo, onde, infelizmente, fez um apanhado geral de inúmeras notícias de meios de comunicações, tanto nacionais quanto internacionais, sobre o cenário científico do nosso Brasil, como está sendo fazer ciência nesse tempo tão caótico que se encontra o nosso país. E aqui vamos compreender como o negacionismo da ciência tem refletido, tem contribuído para o aumento desse tipo de notícias que nos entristece, que até mesmo às vezes nos desanima. Mas vamos lá, Segundo dados coletados pela Clarivate Analytics da Web of Science, eles fizeram um relatório para a CAPES, para mostrar o cenário da produção científica no Brasil. E esse cenário, gente, retrata os anos de 2016 a 2018, iniciozinho ali de 2019. Então, segundo esse relatório, o Brasil ele ocupa o 13º lugar no mundo em produção de trabalhos científicos, ficando atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e à frente, por exemplo, da Rússia e da África do Sul. Nesses últimos 6 anos, o Brasil teve um crescimento de 30% na sua produção científica. Isso é muito promissor, olhando esse cenário, esse recorte aí no tempo, porque essa taxa, esses 30%, representa o dobro da produção científica da média global. E esse grupo que analisa esse tipo de dados, que coleta esse tipo de dados, eles fazem estudos bibliométricos, que eles utilizam 2 padrões, que a gente chama de top 1% e top 10%, que são os artigos que estão entre o 1% de artigos mais citados no mundo e 10% os artigos que estão aí nesse percentual de 10% de mais citados no mundo. E o nosso país tem pesquisas que está nesse grupo de 10%. No entanto, esse relatório alerta a CAPES que existe uma grande possibilidade, indícios de quedas do nosso país desse ranking nos próximos anos, É aí a partir de 2020, 2021. Observando uma escala de 100% ainda, segundo esse relatório, diante das áreas do conhecimento estabelecido pela CAPES, as áreas do conhecimento no Brasil que mais produzem trabalhos científicos, pesquisas, estudos,
são as áreas de ciências biológicas, com 75%, e as áreas de ciências agrárias, com 46%. Essas duas ciências ficam atrás apenas em níveis, né, de produção científica das ciências da saúde e ciências exatas. Mas aí a gente pode se perguntar, onde essas pesquisas são feitas no nosso país? Quais são as instituições, né, que desenvolvem esses estudos? Bem, segundo esse relatório, 60% da produção científica vem das universidades, o que engloba aí os programas de pós-graduação, tá? Os outros 40% são distribuídos entre outras instituições e empresas de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, o ITA, entre outros. Só para termos noção, 20% da produção científica nacional vem da USP. Então, perceba a importância da universidade para o Brasil, para o nosso país, em níveis, né, de produções científicas. E, diante da produção científica, existem agências de fomentos que financiam esses estudos, né? E vale a pena a gente conhecer para poder compreender o cenário atual da ciência no Brasil. Então, normalmente, em universidades e instituições de pesquisa, a modalidade de financiamento não é o comércio da pesquisa, tá? Funciona a partir de financiamentos que vêm de agências governamentais, conselhos de pesquisa ou até mesmo de entidades filantrópicas, tá? No nosso país, esse financiamento vem de sistemas e instituições diferentes, muitas delas associadas direto ou indiretamente aos ministérios do governo, aos ministérios brasileiros. Então, quais são, né, essas agências financiadoras, essas agências de fomento que financiam as pesquisas no país? Tá? Temos aqui, para exemplificar, né, o CNPq, a CAPES, as fundações de amparo à pesquisa, o FINEP, o BNDES. Então, todas essas agências financiam pesquisas no país, sendo que o maior percentual de financiamento vem dessas três primeiras instituições, CNPq, CAPES e as fundações de amparo à pesquisa, que são, por exemplo, a FAPESB, a FAPESP de São Paulo. Então, essas instituições financiam pesquisa no Brasil. Nos últimos anos, temos visto que a onda do negacionismo da ciência cresceu no nosso país. E junto com esse crescimento, o que não é à toa, ratificaram a redução de recursos para essas instituições no nosso país. E a falta de recurso, a escassez de orçamento, afeta diretamente a produção científica no Brasil. E este quadro custa ser revertido se a nossa população continuar negando ou indo na onda do negacionismo da ciência, tá? Então, o negacionismo da ciência significa recusar e negar uma realidade científica comprovada. É válido ressaltar que o método científico ele é baseado em fatos e evidências, tá? No entanto, negar a ciência não é um fenômeno recente. Então vamos buscar aí, puxar esse histórico, desde quando isso já acontece e como isso é influenciado pelo poder, por algo ideológico e político. Bem, lá na Idade Moderna, por exemplo, a igreja, os religiosos que detinham o poder, detinham o conhecimento naquela época, não aceitavam nenhum debate científico, tá? Eles calaram, mais precisamente, matavam pessoas que trouxessem qualquer debate científico na sociedade. E isso aconteceu, por exemplo, com o filósofo Giordano Bruno, tá? Ele foi queimado vivo na fogueira por não negar as suas ideias, suas discussões sobre possivelmente ter vidas em outros planetas.
Um processo semelhante aconteceu, por exemplo, com Galileu Galilei. Galileu Galilei ele foi condenado pela Inquisição e foi obrigado a negar as teorias sobre o heliocentrismo. Essas teorias foram consolidadas por ele, mas descobertas por Nicolau Copérnico. Um outro marco histórico que a gente vê a força, né, de certa forma, desse movimento de negação é o negacionismo do Holocausto, tá? Um grupo ainda nega que o genocídio dos judeus tenha acontecido e se aconteceu, não é da forma como é tratado historicamente. E isso, gente, mesmo tendo comprovações científicas, históricas e relatos de sobrevivência, tá? Além disso, mesmo após de 2000 anos de estudos e comprovações sobre a forma, né, da Terra, ainda existe os terraplanistas, né, que defendem, que tentam justificar o que para mim é injustificável, que a Terra não é redonda, eles negam que a Terra é redonda. E nos últimos tempos, um movimento que ganhou muita força foi o anti-vacinas, né? Que são pessoas que negam a eficácia de vacinas. E nesse momento que a gente vive de pandemia, nesse momento de crise sanitária, esse grupo, eles encontram espaço, terras férteis para disseminar essa negação. E a gente vai perceber que o negacionismo, ele não é fruto da ignorância. A ignorância é uma consequência desse processo, porque vamos perceber que é tudo muito pensado, é tudo muito articulado. E se a gente parar para pensar, é até muito inteligente você construir argumentos, tá? Que de alguma forma faça sentido, que atinja ali uma fragilidade da sociedade e que essa semente pode ser lançada e muitas das vezes germinadas. Então, o negacionismo, ele vai além de um boato ou fake news pontual. Se pararmos para pensar, é um sistema de crenças, tá? Que sistematicamente nega o conhecimento objetivo, as premissas de um debate público racional e tem uma rede organizada de desinformação. Essa atitude sistemática e articulada da negação serve também para ocultar interesses políticos e ideológicos. E vamos perceber, a partir de então, a partir de dados, de fatos, como essa onda crescente do negacionismo da ciência tem refletido no orçamento do conhecimento no Brasil. Porque se eu lanço esse tipo de sementes para a população, tá? E não tem ninguém ali para dizer o contrário, para mostrar o quanto a ciência é importante, o quanto a ciência está presente no cotidiano daquela sociedade, essa semente pode germinar. E a sociedade pode passar a acreditar que a ciência não tem serventia. Então é justificável quando os orçamentos são reduzidos. É justificável quando a ciência é saqueada, porque ela para mim não serve de nada. Então essa onda negacionista é muito bem pensada quando inserida na nossa sociedade. Então vamos ver isso refletindo nos dados orçamentários do nosso país. Então vejamos aqui. Aqui é o orçamento do conhecimento no Brasil, tá? Durante os últimos 8 anos. Podemos observar aqui que durante os anos de 2014 a 2016, é válido ressaltar que esse orçamento é em bilhões de reais, o orçamento ele caiu, ele reduziu. Em 2017 a 2019, a gente observa aqui um congelamento desse orçamento, um baixo investimento nesse orçamento. Já em 2020 para 2021, o orçamento reduziu drasticamente. E quando a gente observa em 2021, o orçamento em bilhões de reais
que foi previsto no projeto de lei orçamentária anual reduziu, gente, quase que 50%, tá? E quando a gente observa o orçamento das universidades no Brasil, essa tendência de redução não é diferente. A gente observa que durante os últimos 10 anos, 2021 foi o ano que as universidades receberam o menor orçamento. E se a gente parar para pensar, 2020, 2021 representa um marco na sociedade mundial, que é esse período pandêmico que a gente vive, essa crise sanitária, o qual necessitamos de maiores investimentos na ciência. E quando vemos o orçamento das bolsas, que ainda é mais triste, durante os últimos 6 anos, esse orçamento é válido ressaltar que está relacionado a bolsas, né, que são oriundas do CNPq e CAPES, a gente observa que existe uma queda no orçamento, tá? E em 2019, essa redução é ainda mais acentuada. E o que nos preocupa é que os bolsistas, eles têm que ser dedicação exclusiva, tá? E a bolsa, o valor da bolsa não tem nenhum ajuste ou reajuste há muito tempo. Então, diante disso, a ciência vem contra o negacionismo. Então, se a gente parar para pensar, o negacionismo da ciência e o obscurantismo do governo, o obscurantismo intelectual do governo federal, se eu posso falar, gerou algo positivo em todo esse processo. E o que foi, Ariana, de positivo? A comunidade científica despertou. A gente despertou no sentido de perceber a necessidade de nos comunicarmos com a sociedade. Porque se nós cientistas não nos comunicarmos de forma igual, tá, com a sociedade, mostrarmos como os impostos são investidos na ciência e como isso retorna para a sociedade, nós não teremos aliados. E isso significa que a onda do negacionismo da ciência pode nos engolir. Então, se a gente para conversar diretamente com a sociedade, mostrar para ele que aquele aipim, por exemplo, molinho, que a gente chama de aipim-manteiga, ele pode ter sido oriundo de uma pesquisa de melhoramento genético do gênero, né? E com isso pôde comercializar essa variedade que vende mais, que é ideal para o bolo, que é ideal para a farinha, ou que é a melhor para o cozimento, para o consumo. Então, a gente precisa articular essa comunicação. E nos últimos anos, ficou muito claro isso. A comunidade científica passou a divulgar ciência nos meios tradicionais, que são as publicações de artigos, tá? Bem como através de mídias como a TV, como mídias sociais, Instagram, Facebook, também a partir de eventos online, lives de qualidade, onde a gente consegue ter uma linguagem mais direta, mais simples e mostrando a importância da ciência para o desenvolvimento de um país. E o nosso programa não ficou para trás nisso, né? O programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, para o programa, esse despertar também chegou. Apesar da escassez de recurso, nós nos reinventamos, nós não deixamos baixar os índices de publicações, tá? Nós passamos a desenvolver projetos inovadores, a inserir a bioinformática nas nossas pesquisas, por exemplo, e isso fica muito claro quando a gente observa aqui esse gráfico que retrata a produção científica em forma de artigos do nosso programa durante os últimos 5 anos, tá? Podemos observar que em 2019 e 2020 tivemos produções
significativas em revistas indexadas de alto fator de impacto. E se a gente perceber, o ano de 2020 é um ano onde a pandemia ficou muito forte e todos esses cortes começaram a surgir, a nos ameaçar, e ainda assim a gente se reinventou e mantivemos os níveis de produção científica, como por exemplo os artigos. Aqui eu trago também esse gráfico, que é a produção científica do nosso programa ainda, com capítulos de livro. Percebemos que durante os 4 anos não deixamos de publicar capítulos de livro. Em 2019 tivemos boas publicações e isso fortalece a ciência dentro do nosso programa. Além disso, o programa incentiva muito os nossos mestrandos e doutorandos, pós-docs e professores sobre a importância de inovar e empreender com a ciência, tá? E essas oportunidades podem ser agarradas, podem ser trabalhadas e desenvolvidas, essas habilidades de inovar e empreender a partir da ciência, como programas como, por exemplo, o Centelha, tá? O programa Centelha, ele visa desenvolver o empreendedorismo no Brasil, tá? Os projetos que são aprovados nesse programa recebem recursos financeiros para financiar a ideia inovadora, bem como cursos, né, recursos de capacitações e outros recursos que esse programa oferece para aprimorar o grupo de pesquisa que submeteu a sua ideia, que submeteu o seu projeto no programa Centelha e foi aprovado. E fruto disso, tivemos 2 ideias inovadoras do nosso programa contemplada pelo programa Centelha. A primeira ideia, o primeiro projeto é liderada pela pós-doc, né, doutora Áquila Maria, e o projeto tem como título Biofábricas de Moléculas Bioativas derivadas do teobroma cacau. E visa a Áquila, juntamente com sua equipe, a partir dessa ideia inovadora, desenvolver biofábricas de moléculas terapêuticas à base de cacau. E a segunda ideia que foi contemplada com o programa Centelha foi o projeto liderado pela mestra e hoje doutoranda Natasha Lopes, que tem como título Cultivo do Cacau Sustentável, um fungicida contra a vassoura de bruxa. E esse projeto visa criar biofungicidas a partir de proteínas do cacau. Então, essas ideias inovadoras, né, de pessoas que compõem o nosso programa foram aí contempladas e elas vão poder empreender, abrir uma empresa e desenvolver esses produtos e chegar diretamente esse produto na sociedade. E com isso podemos minar essa onda do negacionismo da ciência. Além disso, ampliamos também a nossa comunicação científica via redes sociais. Aderimos sites, Facebook, Instagram. Então, tudo isso com o objetivo, a partir dessas plataformas, de divulgar o que nós temos feito de ciência para a sociedade, mostrar o retorno, né, dos investimentos públicos para a sociedade. E assim, unirmos força, tá? E tentarmos minar essa onda do negacionismo da ciência no nosso país. E agora, eu que pergunto para vocês, em tempos de negacionismo, seria fazer ciência um ato de resistência? E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Para mim é uma satisfação incrível estar aqui como palestrante num curso de inverno em Genética e Biologia Molecular. Gostaria de agradecer a comissão organizadora, gentis, solistas, agradecer também à Universidade Estadual de Santa Cruz, agradecer ao Laboratório de Proteômica, qual eu faço parte, é minha equipe de pesquisa, agradecer a CAPES por todo o financiamento das minhas pesquisas. E é isso. Meu muito obrigado. Eu me coloco à disposição para nós discutirmos sobre essa temática.